Shalom, shalom, bom dia a todos. Luiz Cláudio passando aqui para compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que me ocorreram acerca das Escrituras Sagradas. Vai um cafezinho? O que acontece? Eu acordei pensando em algumas coisas e, para quem não sabe, eu hoje estou... Vou melhorar, vou voltar no começo. Para quem não sabe, há algum tempo, eu ia em casa, meditando nas Escrituras, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha Bíblia de apologética de estudo, Apologética e Defesa da Fé. Essa Bíblia é uma edição ampliada, Instituto Cristão de Pesquisas, tá vendo? A editora Instituto Cristão de Pesquisas. Essa Bíblia, ela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada. Aí vem aqui, ó, fiel ao texto original. Nem tanto assim. Vai por mim, nem tanto. Mas aqui eles dizem que sim. Aí, e que quando eu falo nem tanto assim, gente, eu não estou tirando a veracidade das Escrituras. É porque a gente está falando aqui de um texto original que é o hebraico e o aramaico. E aí, dessas duas línguas, que é a língua falada em Israel, a gente tem a tradução no grego. Tá vendo? The Greek New Testament, né? Aí, essa versão do grego, do Novo Testamento grego, ela é uma tradução do aramaico, a língua falada pelo judeu no tempo de Yeshua HaMashiach. E aqui nós temos a Taná, que é a Torá, os Nevins e o Ketuvim. Torá, Nevins e Ketuvim. A lei, os profetas e os escritos, né? Tá na língua hebraica, que é a língua maravilhosa, Lashon Kodesh. Lashon Kodesh, língua santa. Então, eu tenho essa versão, que foi uma versão traduzida na primeira parte do livro, né, chamada de Antigo Testamento, do hebraico, e a segunda parte do livro, chamado de Novo Testamento, traduzida do grego. E eu tenho essa tradução traduzida do aramaico, que é muito próximo do hebraico. E aí, eu, nas minhas meditações em casa, ouvi uma voz falando assim: retira o fermento católico. Na verdade foi romano, né? Acabo linkando uma coisa com a outra. Retira o fermento romano da sua teologia. E aí, meditando essas coisas, me vem um texto na cabeça, que está em Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Vou dar uma comparada nas duas versões. Então, Apocalipse 18, 4, vai falar assim: e ouvi outra voz do céu dizendo: sai de dentro dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados, para que não receba suas pragas.
Aí no 5, pois os seus pecados alcançaram até o céu e Elohim se lembrou de suas injustiças. Aqui na outra versão, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. E aí, meditando essa voz que eu ouvi falando, retire o fermento romano da sua teologia, e aí, vendo esse texto, eu fui analisar quem é esse ela que Deus fala, sai dela, povo meu, né? Se a gente for estudar aqui Apocalipse, a gente vai ver que o capítulo 18 está falando da queda de Babel, né? Quando a grande Babel, que é a Babilônia, caiu. Só se a gente parar para pensar, Apocalipse está falando de eventos futuros. E a grande Babilônia, do rei Nabucodonosor, foi mais de 600 anos, se não me falha a memória, antes de Yeshua. E aí eu fiquei fazendo uma comparação. Quem é essa grande Babilônia? Essa grande cidade que é iníqua. E a gente precisa ter em mente aqui que iniquidade, vós que praticam a iniquidade, é vós que vivem sem lei. Iniquidade é viver sem lei. Então, nós temos hoje na sociedade pessoas que não obedecem às leis. Toda sociedade instituída, seja ela por Deus ou por homens, ela é regida por leis. Nós temos a Constituição do país, que é a Carta Magna, né? A Carta Maior, e debaixo temos um ordenamento jurídico elaborado a partir de leis. Nós temos o Código Civil para regulamentar a vida do homem em sociedade, né? Vai regulamentar a forma como nós vamos proceder uns com os outros. A questão das propriedades, né? Do comércio e de tantas outras coisas que vai reger a vida, né? O direito individual de cada um e os direitos coletivos, né? E aí temos as leis tributárias, né, que vão regulamentar os impostos. Nós temos o Código Penal, que vai regulamentar a minha conduta em relação a essa sociedade nas questões criminosas, né? Se eu vou me tornar um bandido ou se eu vou ser um cidadão de bem, né? No artigo 121 do Código Penal está assim, matar alguém de 6 a 12 anos de reclusão, né? No artigo 157, tá ali, obter para si ou para outro, né? Deixa eu lembrar o texto aqui. Vai falar do roubo. 157 é o roubo, né? Obter para si para outro mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia. Eu estou aqui parafraseando, não está decorado na minha cabeça, mas se eu pego uma coisa sua, mediante violência ou grave ameaça, né, não precisa ter uma arma em punho, não. As pessoas acham que roubo é a mão armada. Não, a arma é um objeto que me facilita o emprego de violência ou grave ameaça. Mas eu posso chegar na sugestão na mão e falar, ó, me dá esse celular aí, senão eu vou te matar. Isso é violência verbal ou grave ameaça. Posso até não encostar em você, ou posso te bater
E roubar ou tomar à força, isso é violência e grave ameaça. Agora, se eu sorrateiramente pego o seu celular, está no artigo 155, né? Obter para si ou para outro, coisa alheia móvel, né? Sem violência e grave ameaça. Você não viu, ou lá, passei a mão, levei. Então, se eu obtenho para mim ou para outra pessoa uma coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça, eu me adequei à norma, né, penal tipificada, que está escrita, né, do furto, artigo 155. Se eu matei, eu me adequei à norma penal, que está tipificada, que está prevista no artigo 121, tipificada no artigo 121, que é matar alguém, né? Então, tudo está regido por leis e também a vida espiritual. A vida espiritual também está regida por leis, né? E não só espiritual, mas a vida de conduta em sociedade, numa sociedade dita, né, conhecida e chamada de povo de Deus, porque um povo, ele vai se referenciar a uma nação, né? O povo brasileiro, né? Povo tem que ter uma nacionalidade. E na cidade de Deus, no estado de Deus, vai haver um povo que vai habitar lá. E esse povo, ele é regido por leis. E aí, quando eu me amoldo a essas leis, eu estou obediente. Eu sou um cidadão de bem, eu obedeço à lei. Agora, se eu transgrido a lei, se eu rejeito essa lei e vivo como se lei não tivesse, eu vivo de forma iníqua. Eu vivo na prática da iniquidade. E aí, passando para pensar nisso aqui, essa queda da Grande Babel está falando de eventos futuros aqui em Apocalipse. Não tem nada a ver com a Babilônia lá de Nabucodonosor. Deixa eu voltar aqui com o texto traduzido do grego, que eu gosto de estar olhando ali. Aí, esses acontecimentos, então, comecei a pensar e eu fui meditando aqui o texto e ele me leva, então, para uma cidade, para um país, na verdade, um país chamado Itália, que é conhecido hoje como Itália. É um país que é descendente de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E aí, essa cidade, nesse país tem uma cidade que está edificada sobre os montes, né? Que a palavra de Deus aqui vai falar, que é Roma. E em Roma, temos lá uma igreja sediada lá, que é uma igreja que foi construída pelo Império Romano, a saber, por Constantino. Essa igreja, ela, no ano 325 depois de Cristo, né, da Era Comum, ou para quem gosta de chamar assim, da Era Cristã, essa igreja, ela, ao nascer, ela foi distanciando o povo do povo judeu. Os goins, que é gentio, são as pessoas das nações. Goin significa das nações. E a Bíblia faz separação entre judeus e gentios. Gentios são os das nações. E o judeu é o povo hebreu, o povo separado, escolhido e eleito. E aí, o catolicismo, ele nasceu com um propósito de fortalecer um império que queria dominar o mundo.
e ele afastou, através das suas súmulas e dos seus concílios, as nações do povo judeu e criou o antissemitismo. Martim Lutero, que foi o pai da igreja protestante, ele era um grande antissemita. Basta você estudar aí, dá um Google, Wikipedia, vai lá, pesquisa. Não crê só em Luiz Cláudio aqui que vos fala, não. Dá uma estudada aí, abre a mente, né? E aí eu comecei a ver isso aqui, eu falei, se essa grande Babilônia, de um evento futuro, do fim dos tempos, ela me reporta para Roma, e Roma tem essa religião que é o centro do cristianismo no mundo, é uma religião influente na política, né? O Papa, ele tem abertura e entrada em todas as frentes do mundo políticas e intervém em muitos casos. Então essa, para mim, é a religião que Deus fala para eu sair dela. Porque ela introduz vários elementos de culto que não tem nada a ver com as escrituras. Primeiro, ela trocou o dia do culto, de sábado para domingo. E a palavra de Deus diz que é estatuto perpétuo a guarda do sábado, né? Aí então a palavra vai me dizer que o Shabat do Senhor é um estatuto perpétuo. Aí essa igreja vem, troca e leva para o domingo, que é o dia do sol. Domingo, em inglês, Sunday, é o dia do sol. E aí você pode pesquisar também por que é o dia do sol. E quem que Constantino serviu. Eu já falei em outros vídeos, mais ou menos. Eu estou dando pinceladas aqui, você tem que ir buscar. Mas então, ela trocou. Ela diz que você pode comer os animais que a lei de Deus diz que são impuros, né? Por quê? Porque o alimento, ele te santifica ou te contamina. Sempre foi assim desde a criação do mundo. O alimento, ele te santifica ou ele te contamina, física e espiritualmente. Aí você vai me perguntar por quê? Não sei, tem coisas que Deus não explica. E eu costumo dizer, a lei, ela é dada para você cumprir. E o legislador, quem é o dono da lei, o autor da lei, ele não tem obrigação nenhuma de te dizer o porquê. Ele diz se ele quiser. Nesse caso, não tem grandes explicações. Simplesmente Deus falou, esse animal aqui é puro e é lícito para alimento, esse não. Essa ave esse não. Esse peixe, esse fruto do mar esse não. E aí você obedece se você quiser, você tem livre-arbítrio nesse contexto. Mas também tem o livre-arbítrio entre matar ou não matar. Se eu não mato, eu sou um cidadão de bem. Se eu mato, eu sou um bandido. Simples assim. E eu vou responder na norma tipificadora que vai me dar uma sentença. Tem lá uma pena estabelecida para quem descumpre a lei. Da mesma forma, nas Sagradas Escrituras, existe uma pena estabelecida para quem descumpre a Torá, a lei de Deus. Aí você vai falar assim, não, mas em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai falar que basta Cristo. Eu não preciso mais de lei. Porque em Gálatas, no capítulo 5, vai falar que eu não preciso mais cumprir a lei. Porque se eu cumprir a lei, eu estou caindo da graça. E aí existe uma
grande contradição nessa interpretação, porque as pessoas não leem a Bíblia como um todo. As pessoas não leem a Bíblia como um todo. Primeiramente, as pessoas foram afastadas dos judeus. Depois foram afastadas do Antigo Testamento, que eu já falei aqui, que se fosse testamento, nenhum de nós nunca, jamais receberíamos. Porque testamento é algo que só tem validade quando o testador morre. Como Deus é eterno, ele não morre, então nós, seus filhos, nunca teremos herança. Porque se a herança vem por meio de um testamento, eu nunca terei essa herança. E na minha cabeça, esse é o propósito daquele que inventou essa palavra. Aqui, ó. Novo Testamento. Até nessa tradução aqui, traz aqui Novo Testamento. Eu discordo. E basta ser um ser pensante. Porque se é testamento, aqui, ó. Antigo Testamento. Se é testamento, então, logo, só tem validade quando o testador morrer. Mas não é assim que eu vejo dentro das Escrituras. Nas Escrituras eu tenho alianças e não testamento. Deus faz uma aliança. E com quem ele estabelece essa aliança, né, ele faz promessas ali dentro. Se você guardar a minha aliança, se você respeitar essa aliança que eu faço com você, esse tratado, se você não quebrar esse tratado, essa aliança, você vai ter essas bênçãos aqui, vai ter esses prêmios. Agora, se você descumprir, se você quebrar, se você desrespeitar, você também terá essas sentenças aqui. E aí, lá em Deuteronômio, vai falar de bênçãos e de maldições, né? Deus coloca a aliança, coloca os seus preceitos, seus estatutos, seus mandamentos e fala: obedeçam ele. Sigam o que eu instituí. Se você obedecer, todas as bênçãos descritas neste livro vão perseguir vocês, vão atrás de vocês e vão te alcançar. Né? As pessoas vivem correndo atrás das bênçãos, de igreja em igreja, atrás de pregador e nunca que alcança. Porque não é você que tem que ir atrás da bênção, a bênção que vem atrás de você. Se você obedecer, se você cumprir os preceitos, se você cumprir os mandamentos de Deus, ou seja, andar de conformidade com a lei em obediência. Aí as bênçãos vêm, te perseguem, te alcançam e você vai ser abençoado. A contrário senso, igual. Se você desobedecer, as maldições que estão escritas nesse livro vão vir sobre você, vão te alcançar. E aí muitas pessoas não sabem por que elas têm uma vida miserável, uma vida difícil. É por nível, né? Quanto mais iníquo, quanto menos preceitos da lei eu obedeço, mais iníquo. Quanto mais iníquo, maior a miserabilidade da minha vida. Então tem gente que está num nível de miserabilidade tamanho, tem outras que é mais ou menos, e assim vai, né? E aqui em 1 João, na primeira epístola do apóstolo Yohanan, vai falar que pecado é a transgressão da lei. Pecado é a vida e iniquidade, ou seja, viver sem lei. Aí vocês podem dar uma lida aí em 1 João, para vocês observarem isso aí. Porque pecado é a transgressão da lei.
1 João, tô tentando achar aqui, eu já fui bom de cabeça, de texto. Mas chega um ponto da nossa vida que a gente vai esquecendo, a mente vai ficando mais atribulada. Então você vai ler aí. Então você vai ver aí em 1 João, deixa eu ver aqui, 1 João 3:4. 1 Johanna, essa Bíblia, essa Brit Hadassah, né, que é o nome correto, que a gente chama de Novo Testamento, ela é composta aqui, os livros, na ordem cronológica das cartas, ou seja, à medida que ela foi sendo escrita e enviada, eles foram colocando aqui, então a ordem é diferente. Na versão grega ali, né, tá tudo lá no final, e aqui não. Aqui, primeira Johanna Aleph, né, é depois da epístola de Tiago, depois Tiago vem 1 Pedro e depois que vem 1 João. Aí depois vem Romanos, depois de 1 João vem Romanos, depois 1 Coríntios, assim vai. Então, 1 João 3, versículo 4, vai falar assim: mas quem comete pecado realiza iniquidade, porque todo pecado é iniquidade. Aí, aqui tem uma notazinha, né? 57, tradução interpretativa. Mas quem comete pecado transgride a lei, porque todo pecado é a transgressão da lei, da Torá, né? Torá em hebraico. Todo mundo aprende que pecado é transgressão da lei. Todo mundo aprende isso, né? Eu aprendi isso na classe de escola bíblica dominical. Pecado é transgressão da lei. Só que aí ninguém fala que lei é essa, né? Aí fica aqui pegando um texto, né? Aí as pessoas pegam o texto de Gálatas, no capítulo 5, e fala assim: não, Paulo fala que não tem que cumprir a lei. Basta Jesus, né? Basta Jesus. Que aqui, no capítulo 5 de Gálatas, vai falar assim: permaneçam, portanto, na liberdade com que o Machia, com que Cristo, né, nos libertou. E não sejam novamente submetidos ao jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, lhes digo que se vocês foram circuncidados, então o Machia não lhes é proveitoso. Agora, eu testemunho novamente para cada filho do homem que é circuncidado, que ele é obrigado a guardar toda a Torá, toda a lei. Vocês anularam o Machia, aqueles que seriam justificados pela Torá e caíram da graça. Olha só a diferença. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Né? Lhes digo que se vocês foram circuncidados, né? Tudo bem, foram ou deixou-se circuncidar, então o Machia não lhe é proveitoso, Cristo de nada aproveitará. E de novo protesto a todo homem. Agora eu testemunho novamente para cada filho do homem que é circuncidado, todo homem. E de novo eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, né? A todo homem que é circuncidado.
que está obrigado a guardar toda a lei, que está obrigado a guardar toda a Torá. Separados estáis de Cristo. Vocês anularam o Mashiach. Vós, os que vos justificais pela lei, aqueles que seriam justificados pela Torá e caíram da graça. Ou seja, quem que está separado de Cristo? Vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, vocês anularam o Mashiach. Quem? Aqueles que seriam justificados pela Torá e caíram da Hesed. O que Paulo está falando aqui? Existia uma grande discussão nesta comunidade aqui, nesta Querilá, né, que depois foi traduzido por igreja, que é uma palavra grega, que não tem nada a ver com comunidade religiosa. Essa palavra ela vem de Ágora, lá da Grécia, né, que era o local onde se reunia para várias finalidades. E aí depois adaptaram isso para as reuniões religiosas, né? Mas enfim, isso é uma outra conversa. O que acontece aqui? Havia uma grande discussão. Paulo estava pregando para gentio, né? Enquanto que outros apóstolos, eles se dedicavam mais aos judeus, porque Yeshua mesmo fala: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ponto. Depois Jesus fala assim: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os apóstolos estão seguindo as ordenanças ali do Mashiach. E aí depois, lá na frente, a gente vai ver em Atos capítulo 6, Yeshua aparece para Shaul a caminho de Damasco, Damascê, e aí fala com ele ali, dá orientações. Ele entra em Damasco, fica esperando lá, onde ele recebe orientações. Então passa 3 dias ali em jejum, oração, sem beber nem comer e sem poder enxergar. E aí, eu sou ruim de guardar nome, acho que foi Ananias. Atos capítulo 6 a 9 aqui mais ou menos. É Atos 9, conversão de Shaul, que não se converteu, né? Não tem conversão. Yeshua era judeu, né? E ele está anunciando um reino de Deus. E os apóstolos eram judeus. Eles só tiveram a ressignificação da Torá, da lei, dos mandamentos de Deus. E a fé no Mashiach. Eles entenderam que aquele Messias, aquele Salvador esperado era o próprio Yeshua, né? Saulo não trocou de religião. Basta ler Atos que você vai perceber isso. Eles continuaram se reunindo nas sinagogas, continuaram cumprindo a Torá, continuaram fazendo tudo. Se você tiver um comprometimento e for sincero na sua interpretação, lendo debaixo da Rua Hakadosh, né, do Espírito de Santidade, debaixo da orientação de Deus, se você ler o texto, buscando a verdade você vai encontrar. Então, esse título aqui está errado. E Saulo respirando ainda ameaça, tal, aí vai ter um encontro. Eu quero saber o nome do cara que foi lá. Aí, Ananias. Então Ananias vai lá, fala com ele, dá as orientações, ora por ele, as escamas caem dos olhos, ele volta a enxergar, né? E aí Shaul passa a pregar. E ele é tratado como Shaul no meio do povo judeu e como Paulo no meio do povo gentílico, né? Os povos ali greco-romanos e os outros povos ali de tantos outros lugares. Então passa a conhecer como Paulo, que é o nome dele na cidadania romana que ele tinha.
Então Paulo está enfrentando aqui uma discussão entre judeus ortodoxos e os novos seguidores do Mashiach, as pessoas que creram que Yeshua era o Mashiach, né, dos gentios. E aí sim, aí nesse contexto o gentio faz uma conversão para o judaísmo. Ele larga aquelas práticas daquelas religiões pagãs e se converte ao judaísmo. E para se converter ao judaísmo, né, então ficou aquela discussão. O gentio tem que circuncidar ou não? Eles têm que comer caché ou não? Ou seja, comer animais puros ou não? Ou pode continuar comendo porco, camarão e tantas outras coisas que a lei diz que não pode. Então havia essa discussão. E aí eles queriam colocar o jugo da circuncisão sobre os gentios, quando que essa questão foi dada ao povo de Deus. O povo de Deus era um povo separado. Se você não sabe, lá em Gênesis, quando fala de José do Egito, como que vocês acham que os irmãos de José reconheceram ele? Se os irmãos foram várias vezes comprar com ele, não reconheceu. Ele fez os irmãos voltarem e trazerem o irmão mais novo, Benjamim, e tornaram lá e nem Benjamim o reconheceu. E aí depois fizeram eles voltarem e trazer o pai, Jacó, Israel. Nem o pai o conheceu. Como que ele se revelou? Quando ele está na casa dele lá, que ele fala para todos os servos, todos da casa falam assim, saiam todos e deixem só meus irmãos aqui comigo. Como é que vocês acham que ele se revelou para o povo, para os irmãos deles? Os irmãos deles creram, porque as características de José, de Yosef, foram trocadas. Teve a barba raspada, a cabeça raspada, fizeram sobrancelha, passaram lápis nos olhos, teve as suas vestes trocadas por vestes egípcias, né? Foi todo readaptado, teve o seu nome trocado. Olha os paralelos aí, para prestar atenção. A característica judia foi tirada e foi colocada uma característica egípcia, gentílica. E aí, quando ele fala para todo mundo sair, ele simplesmente mostra o sinal da aliança com o povo, com Deus, do povo dele. Né? Ele fala para todo mundo sair e mostra a genitália dele, a circuncisão. Aí os irmãos o identificaram e tiveram certeza de que aquele vice-rei, que aquele governador do Egito se tratava do irmão deles, que eles venderam por 20 moedas de prata. Judas vendeu por 30, foi mais guloso, né? Mas enfim, então aqui está tendo essa discussão e uns queriam colocar esse jugo. No concílio da igreja de Jerusalém, liderada por Yaakov, irmão de Yeshua HaMashiach, filho de Maria lá, Tiago, que era o líder da comunidade dos Naziri, dos Nazarenos. Então, lá nesse concílio, eles decidiram que esse povo que estava entrando para a fé não precisava circuncidar. Paulo não está falando aqui que não tem que cumprir Torá, que não tem que cumprir a lei. Paulo está falando que o que salva não é a lei. O que salva, quem busca justificação pela lei está perdido, porque tem que cumprir toda a lei. Mas é impossível cumprir toda a lei. Nem o Mashiach cumpriu toda a lei, gente. O escola tá maluco, tá blasfemando, blasfemo. Vou me pregar na cruz também, né? Blasfemei. Yeshua HaMashiach não cumpriu toda a lei. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.
São 613 leis catalogadas pelo Rabino Maimonides, né? Se eu acho que é esse o nome. 613 leis catalogadas nos 5 primeiros livros da lei da Bíblia, no Pentateuco, na Torá. São 10 mandamentos que Deus escreveu nas tábuas, mais 603 mitzvot, né, mandamentos que Deus instituiu para cumprimento ali. Só que eu tenho um mandamento destinado a sacerdote. Só sacerdote precisa cumprir. Você é sacerdote? A Yeshua era sacerdote. Aqui na terra, não. Ele exerceu o sacerdócio quando ele chegou lá. Isso é papo para outra conversa também. Mas tinha os mandamentos para os reis cumprir. Yeshua estava reinando no trono de Davi, politicamente falando. Não, ele veio a primeira vinda dele, ele veio como servo sofredor. Na segunda ele vem como rei. E aí ele vai cumprir. Então, na primeira vinda, ele não estava exercendo o reinado político em Israel. Ele não sentou no trono de Israel. Então, ele não cumpriu aquelas leis destinadas aos reis. Mas as leis para o povo, como em geral ele cumpriu, ele pagou imposto, né? Ele pecou, ele viveu sem lei iniquamente. Jesus comeu porco. Jesus comeu lula, caranguejo. Jesus comeu carne de cavalo, de camelo. Não. As leis alimentares, as leis sociais, Yeshua cumpriu. Ele se circuncidou, sim. Ah, mas ele era judeu, correto? Foi apresentado ao 8º dia, foi circuncidado, cumpriu o Bar Mitzvah aos 13 anos, 12 para 13 ali, e cumpriu toda a lei pertinente a ele. Por exemplo, tem lei lá que fala da regra da menstruação da mulher. Ele cumpriu essa lei? Você que é do mesmo gênero, do mesmo sexo que eu cumpriria? Não. Então tem leis específicas para a mulher. Então a gente tem que conhecer a cultura e a palavra que está escrita debaixo de uma cultura, que é a judaica. Então Paulo aqui, né, se você pegar esse texto, confrontar com Atos capítulo... Deixa eu ver aqui, é 17, Paulo em Tessalônica, em Bereia, Paulo em Corinto, Paulo em Macedônia, na Grécia, Assembleia em Jerusalém. Atos capítulo 15, você vai ver aqui, ó, que Paulo cumpria a lei, cumpria a Torá. Ele circuncidou Timóteo já sendo adulto. Então, gente, existem critérios. O que Paulo está falando aqui é que se eu me circuncido, eu tenho que cumprir Torá. Mas é toda a Torá? Não, toda a Torá que é pertinente a mim. Tem que ficar entendido isso. Agora, para eu começar a frequentar as querilás, as sinagogas, existe aqui uma orientação. Existe aqui uma orientação. E Tiago vai falar para Paulo o seguinte, ó, as pessoas que estão chegando não precisam circuncidar, basta que elas deixem as práticas
de se contaminar com ídolos, da carne com sangue, da carne sufocada e das relações sexuais ilícitas. Se eles cumprem esses 4 preceitos iniciais, já pode frequentar, já pode caminhar com a gente, já pode começar a estudar a lei, a Torá. As escrituras que tinham naquela época não era essa aqui não. Naquela época, isso tudo aqui estava acontecendo ainda. As escrituras que Paulo fala que é inspirada é essa aqui, ó. Torá, Nivins e Ketuvins. A lei, os profetas e os escritos. Salmos, Jó, Esther, Ruth, Juízes, Reis. Naquele tempo não tinha essa aqui ainda. Então, parando para pensar isso tudo aqui, eu fico assim, gente, há uma confusão na cabeça do nosso povo de achar que não tem mais que cumprir a lei. Isso me preocupa, porque aí eu venho meditar nas Sagradas Escrituras, e aí, baseado nesses pensamentos todos, eu vim aqui em Deuteronômio, e aí eu comecei a ler a carta de Tiago. Eu comecei a ler Tiago, e aí lendo Tiago, em Tiago tem uma menção aqui a Devarim, capítulo 28, versículo 63 ao 65. Devarim é Deuteronômio. Então, Deuteronômio 28, no verso 63 em diante, vai falar assim: e será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em vos fazer o bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais, a pau e a pedra. E nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio da alma. E aí eu comecei a pensar e a meditar. E aí tem um outro texto aqui que me leva em Neemias. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 1, quer dizer, verso 8. E aí Neemias vai falar assim. Aí eu comecei a ler Neemias do início, né, no capítulo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu que no mês de Kislev, né, que é o 9º mês que fica entre novembro e dezembro do nosso calendário, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graças perante este homem. Então era eu copeiro do rei. E aí, quem já leu as escrituras, Neemias vai falar com o rei, e o rei vai deixar ele voltar para Jerusalém para a reconstrução dos muros e para a reconstrução de Jerusalém. O que eu quero dizer com isso, gente? Aqui em Apocalipse, capítulo 21, salvo engano, deixa eu conferir. Capítulo 21 vai falar do novo céu e da nova terra. Vai falar da nova Jerusalém que vai descer dos céus. E vai falar de quem vai entrar aqui. E aqui fala, no capítulo 21, no verso 27 de Apocalipse fala: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí eu te pergunto, quem são esses que têm o nome no livro da vida do Cordeiro? Quem são esses que têm o nome no livro da vida do Cordeiro? Aí no capítulo 20 vai falar assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Machia, e reinarão com ele 1000 anos. Aí, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou.
e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, de dia e de noite. Serão atormentados para todo sempre. Então, ele faz distinção aqui entre os que vão entrar na cidade e os que vão ficar fora, né? Vai entrar os que estão com o nome no livro da vida, que vão participar da primeira ressurreição. E os que não têm o nome no livro da vida, depois do reinado de 1000 anos do Mashiach, com os seus convidados, né? Com o seu povo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então, depois desses 1000 anos, vai haver a ressurreição dos mortos, da segunda ressurreição. Satanás vai ser solto e vai atribular esse povo. Eles vão tentar invadir a cidade, não vão conseguir, porque Deus vai fazer descer saraiva sobre eles e eles serão consumidos. E aí, no capítulo 22, no verso 14, fala: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, minha gente, quem é que vai entrar na cidade pelas portas? Quem é que vai receber vai receber o direito de se alimentar da árvore da vida, que vai ganhar a vida eterna? Quem são esses felizes, esses bem-aventurados? São aqueles que guardam os seus mandamentos. A salvação é pela fé. Eu preciso ser salvo pela fé. O que é essa salvação? As pessoas acham que eu confessei a Yeshua HaMashiach como meu Senhor, criei no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que está em Romanos capítulo 9, né? Romanos capítulo 9, versículo 10 ou 10, 9. Deixa eu só confirmar. Romanos capítulo 10, versículo 9. É 10, 9. E se você confessar com a sua boca o nosso Senhor Yeshua e confiar no seu coração que Elohim o ressuscitou dentre os mortos, terá vida. Agora, que vida é essa? Que vida é essa? Então, eu confesso a Yeshua, eu creio que ele foi ressuscitado dentre os mortos, mas eu vivo numa vida de iniquidade, eu vou entrar pelas portas? Eu vou receber a vida eterna? Se eu confesso a Yeshua HaMashiach como o Messias, como o meu Salvador, com a minha boca, porque ele também diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Agora, o que implica essa confiança aqui? Eu confesso a ele como meu Senhor, creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e as Sagradas Escrituras vai falar que se eu creio, eu faço bem, porque até os demônios creem. Então, o que acontece? Quando eu creio em Yeshua HaMashiach, então vem sobre mim o Ruach HaKodesh. Então, o Ruach HaKodesh, ele é o penhor, o selo da minha salvação. Mas o que ele me habilita para fazer? Para ficar na igreja de replay? E é isso que é o Ruach HaKadosh? Ou se ele vai me levar a ter uma vida de santidade? Se eu recebo o Ruach HaKadosh, ele vai me capacitar. Aquilo que a lei não aperfeiçoou em mim, porque a lei não é má. Romanos, lá Paulo fala em Romanos, a lei é boa. Acaso a lei é ruim? Vou deixar de cumprir a lei? Não, a lei é boa. Mas ela não me salva.
a lei, ela não aperfeiçoa em mim para a salvação. A lei, ela traz sobre mim a consciência do pecado. Ela traz para mim a consciência de que se eu desobedecer, se eu transgrido, se eu vivo na iniquidade, eu vou ser morto, sepultado, lançado no inferno. Mas o que a lei não foi capaz de aperfeiçoar em mim, o Rua HaKodesh, ele aperfeiçoa em mim. Ele me leva à capacitação para cumprir a lei, para obedecer a Deus e para viver em santidade, viver a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma confusão e uma luta danada para te afastar do cumprimento da Torá, para te afastar do Velho Testamento, e com isso eu não estou dizendo que você tem que circuncidar, não necessariamente, e não agora, porque isso aí vai depender da tua fé, vai depender do quanto você vai se elevar, porque espiritualidade tem níveis. E tem gente que está tendo um nível de, eu vejo luzinha, porque eu vejo o anjo passar ali, eu vejo o anjo passar aqui, porque eu tenho uma revelação, porque Deus me mostrou o filho de fulana, porque Deus me mostrou um capeta lá em Fortaleza, no quarto de uma pessoa, essa pessoa entrando. Isso são flashes. Isso são flashes. É um nívelzinho de espiritualidade. Aí fica todo mundo atônito, porque Paulo foi elevado ao terceiro céu. E aí os grandes teólogos vão falar, não, porque existem 3 céus. Mas Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, e escreveu um livro que a patrística católica tirou do cânon, né, que fala de 10 céus. Aí você fala, o escola tá maluco. Quem é esse Enoque? Você não sabe, porque você se afastou da cultura judaica. Porque você foi afastado da cultura judaica. Então, meu amigo, examine as escrituras. Toda a escritura. E quando Paulo falou isso, ele estava falando do Velho Testamento. Ele estava falando desse aqui, porque não existia novo. O novo foi escrito entre o ano 50 e 100 da Era Comum. Foi no finalzinho da vida ali de João, porque a patrística católica esperou João morrer para falar um monte de mentira, para inventar um monte de dogma, um monte de coisa que não está escrito na Torá, que Deus não revelou, né? Para dizer que Deus é aquilo que ele não se revelou, para dizer que Yeshua é aquilo que ele nunca disse ser. Esperaram João morrer, esperaram todos os apóstolos morrer, para poder eles se apropriarem da verdade, se apropriarem das escrituras, para se autodominarem os semideuses na terra, aqueles que têm autoridade até maior do que a de Yeshua HaMashiach, porque sentado na cadeira ninguém fala mais do que o Papa. O Papa sentado na cadeira é Deus falando. E aí eles instituíram um monte de coisa que te afastaram. Vai ler, eu estou falando, vai ler os concílios. Vai ver lá as ordens que eles dão para tirar vocês da cultura judaica, dos cumprimentos da lei judaica, que não são lei judaica. Estou batendo nessa tecla com vocês aqui. E como arauto de Deus, nesse final dos tempos, né, porque o dia está cada vez mais próximo, eu vou dizer uma coisa para você. Deus está levantando não só a mim, mas vários homens na terra para falar sobre isso. Para você voltar à prática das boas obras e do cumprimento dos mandamentos de Deus. Né? Porque, lógico, a tua carne não quer que você cumpra os mandamentos. O diabo não quer que você cumpra os mandamentos. Porque isso vai te colocar dentro da cidade santa. Aí você acha que você tem a fé em Jesus e que sem os mandamentos de Jesus, né? É muito fácil falar, eu e o Pai somos um, né? Yeshua é Deus porque Ele falou. Ora, você está há tanto tempo comigo e me pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um.
como que se fosse a mesma pessoa. Mas na hora de falar que os mandamentos da Torá são dele, ninguém quer falar. Não, aí não. Aí não. Tem a nova Torá, que foi dada lá no Monte das Oliveiras, quando que na verdade aquilo tudo é recitação da lei de Moisés. Então, meus queridos, parem e pensem. É melhor entrar no reino de Deus sem um dedo do que com os 10 ir para o inferno. É melhor entrar sem um olho do que com os 2 ir para o inferno. Se para eu entrar no reino dos céus eu tenho que parar de comer carne, eu vou parar de comer carne. Porque até os dias de Noé não se comia carne. Depois de Noé que passou a comer carne. E se para eu entrar no reino dos céus eu não posso comer porco, eu não vou comer porco. Se eu não posso comer peixe, eu não vou comer peixe. Embora possa peixe, né? Com escama e barbatana. Tá tudo aqui. Em Levíticos, Deuteronômio, tá tudo lá. Aí você vai falar, o cara ficou maluco. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E os que não são, para envergonhar os sábios, né? E os que não são, para confundir os que são. É desse jeitinho mesmo. Então, é isso. Esse vídeo já tá longo. As pessoas nem gostam de assistir vídeo de 1 hora. Não gostam de bater papo. Falar de Deus, mesmo que seja assim de forma informal, como eu faço aqui, as pessoas não querem. Mas ficar de TikTok ali 1 hora ali correndo, quer. E é isso. E vai muita gente pro inferno rolando o TikTok, rolando o Facebook, Instagram. Porque é para isso mesmo que foi inventado esse troço. Mas é isso aí. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz.